Bankai, a forma final de toda Zanpakuto. A fim de ativar a Bankai, um Shinigami precisa ser capaz de materializar e subjugar o espírito da sua Zanpakuto, trazendo o seu espírito para o mundo exterior. Existem dezenas de personagens que foram capazes de alcançar esse nível, mas hoje você vai conhecer as 10 Bankais mais poderosas da história de Bleach. Lembrando que um Shinigami não se resume apenas à sua Bankai, existem outros fatores que podem e vão determinar a vitória de alguém numa batalha, mas nesse vídeo a gente vai procurar se apegar mais ao conceito dessas Bankais na medida do possível, beleza? Lembrando que aqui no canal você encontra uma playlist inteira com vários vídeos sobre o universo de Bleach que você pode maratonar na sequência, e para você não perder nenhum lançamento aqui do canal, lembra de liberar a sua Bankai no botão de se inscrever aí embaixo e de ativar o sininho também, combinado? Começando então a nossa lista, temos em 10º lugar a Bankai de Shinji Hirako, o capitão da 5ª divisão Sakasama Yokoshima Happo Fusagari. Bankai Sakasama Yokoshima Happo Fusagari. Começando com a temida Bankai do Hirako, a princípio ela só havia aparecido na novel de Hisagi Shusei, o tenente da 9ª divisão, mas ela foi adaptada durante o arco da Guerra dos Mil Anos no anime de Bleach, e que merece muito ser mencionada nesse top 10. Na forma de Bankai, a Zanpakuto do Hirako se transforma num bastão com um grande anel na sua ponta, enquanto o Hirako se mantém em cima de uma grande construção de flores. Essa é uma Bankai de longo alcance, que tem a capacidade de inverter o senso da alma de todos que estiverem na área de atuação desse poder, não distinguindo os que são aliados de inimigos. No caso, todos os inimigos passam a se ver como aliados e todos os aliados passam a se ver como inimigos. O seu cenário mais favorável de uso se dá quando Hirako se encontra sozinho contra uma grande quantidade de inimigos, já que assim ele fará com que todos esses adversários se vejam como inimigos e acabem se destruindo indiscriminadamente. E é justamente o que ele faz na novel do Hisagi, quando Hirako ele fez um exército de Hollows se destruírem até que todos estivessem mortos, e repetindo a mesma estratégia no anime contra o exército Quincy. E por conta desse poder de controle tão absurdo e fora de controle, inclusive, essa Bankai foi proibida pela Central 46 de ser usada dentro dos muros da Seireitei. Em 9º lugar, temos a Bankai do homem Mayuri Kurotsushi, capitão da 12ª divisão Kondiki Ashisogi Jizo Matai Fukuin Shotai. As coisas estão saindo do controle. Bankai Kondiki Ashisogi Jizo. Como muitos já conhecem, a Bankai do Mayuri se resume a ele invocar um bebê humanoide gigante com um tremendo poder de envenenamento, além de várias outras versatilidades de uso, tendo um efeito que varia de acordo com as modificações feitas e desejadas pelo próprio Mayuri. Mas se tratando da nova Bankai modificada que ele desenvolveu e mostrou no arco da Guerra dos Mil Anos, a coisa fica ainda mais complicada para quem comete o erro de querer enfrentar o cientista maluco, que inclusive voltou nessa guerra com aquela aparência de sol dos Teletubbies, que eu fiquei, mano, como é que pode um negócio desse? Com esse novo upgrade, Mayuri consegue criar versões modificadas da sua Bankai, utilizando todo e qualquer tipo de dados e informações que ele coletar do seu adversário, surgindo diretamente de dentro do ventre da forma modificada da nova Bankai, que agora é a de um bebê humanoide gigante e roxo. E para fazer isso, ele envia todas essas informações para a própria Zanpakuto, que agora retém meios para codificar uma contramedida totalmente apropriada para lidar respectivamente contra o tipo de adversário que o Mayuri estiver enfrentando. Essa habilidade faz com que o Mayuri se assemelhe a um hacker de poderes, já que agora ele é capaz de obter os meios para adquirir qualquer tipo de contra-ataque específico para qualquer habilidade do seu respectivo oponente. Por exemplo, na sua luta contra a mão esquerda do Rei das Almas, Mayuri fez com que a sua Bankai modificada criasse um Kondiki Ashisogi Jizo, com nada mais nada menos que 70.000 camadas de nervos na superfície do seu corpo, que permitiu com que ele inutilizasse
completamente a efetividade do ataque de Pernida, que até então era extremamente mortal, tendo destroçado anteriormente o braço de Zaraki Kenpachi com seu poder de projetar e introduzir os seus nervos dentro do corpo do alvo em uma velocidade quase imperceptível, tomando o controle da área atingida. E com essa habilidade tão ultra conveniente, capaz de counterar quase qualquer coisa, ele facilmente entra no top 10 dessa lista. Em oitavo lugar, temos a Bankai de Shunsui Kyoraku, atual comandante da Gotei 13, chamada Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju. Considerada por muitos a Bankai mais assustadora de Bleach, temos a temida Bankai do nosso atual comandante da Gotei 13. Anteriormente, ela já havia sido mencionada por Ukitake, que não era algo que Shunsui poderia liberar com aliados próximos a ele, e vimos o porquê disso na sua luta contra o Quincy Lilibarro. De início, Kyoraku finca suas espadas na forma Shikai no chão e então ativa a sua Bankai, criando um teatro no qual todas as regras impostas pela Bankai são absolutamente aplicadas, indo de acordo com o ato em que for estabelecido por ele. No primeiro ato, ocorre o compartilhamento de todo e qualquer ferimento que houver tanto no Kyoraku quanto no seu inimigo, como vimos quando ele compartilha com Lily os mesmos buracos que havia em seu corpo, igualando o dano sofrido na batalha. No segundo ato, vários pontos pretos aparecem no corpo de quem quer que esteja enfrentando o Shunsui, causando um sangramento incessante por todo o seu corpo. E isso é comparado por Shunsui com algo similar a adquirir uma doença incurável. Já no terceiro ato, surge um oceano sem fundo que engolfa tanto o Shunsui quanto o seu oponente, que drena a Heiatsu de ambos, tornando impossível que um deles saia desse mar misterioso até que um deles fique totalmente sem Heiatsu e termine se afogando em desespero. E já no quarto e último ato, depois de embainhar as suas espadas, Shunsui enrola um fio em volta da garganta do seu adversário que termina o decapitando, sendo um ataque letal e instantâneo que sequer provoca reação no inimigo. E com esse sendo o ato final da sua Bankai, Shunsui cria uma luta praticamente unilateral para ele. Mas assim como a Bankai do Hiraku, o seu poder também pode afetar os aliados, e por isso ele sempre vai usar somente como uma cartada final. Em sétimo lugar, temos a Bankai de Shuhei Hisagi, o tenente da 9ª divisão, chamada Kazeshini Fushino Kojo. Quando a sua Bankai é ativada, as correntes da sua Zanpakuto Kazeshini se enrolam no pescoço de Hisagi e no pescoço do seu oponente, enquanto ele segue com as foices no formato de Shikai, mas agora com correntes negras que se ligam a uma espécie de esfera negra gigante feita dessas mesmas correntes, sendo dita como algo que ilumina tudo com as sombras. Além disso, essas correntes ganham a capacidade de se reconstruir sempre que forem quebradas, e além do mais, é dito que essa Bankai replica as condições do mundo original de Bleach, antes da sua atual formação, há milhões de anos atrás. Por fim, aos poucos, tanto a Heiatsu do Hisagi quanto a do alvo conectado pelas correntes começam a diminuir até que um deles ou ambos morram. Só que na prática, o Hisagi ganha um corpo praticamente imortal, além de que toda vez que o inimigo ousar feri-lo, fará com que o adversário perca Heiatsu ainda mais rapidamente, enquanto o Hisagi pode se regenerar de todos os seus ferimentos e desativar a Bankai assim que o inimigo dele morra pelo efeito, tornando essa uma habilidade que não dá para se precaver caso seja utilizado contra alguém que não saiba das condições do uso desse poder. Em sexto lugar, temos a Bankai de Yamamoto Genryusai, o ex-comandante da Gotei 13, Zankanotachi. Bankai Temida até mesmo pelo Rei Quincy, a Bankai do velho Yamamoto permite com que ele concentre todo o seu poder de fogo na ponta da Ryujin Jaka, tornando a lâmina completamente chamuscada. O efeito desse poder é tão absurdo que chega a secar toda a água e umidade do ar da Seireitei, e de acordo com a Unohana, o uso prolongado dessa Bankai poderia acabar destruindo toda a Soul Society, e logo vimos a prova disso no seu combate contra o Rei Quincy. O leste é quando Yamamoto concentra todo o poder de fogo no fio da sua lâmina e meramente explode tudo o que for atingido por ela.
o oeste, Yamamoto cobre todo o seu corpo em chamas, que chegam a inacreditáveis 15 milhões de graus Celsius, a mesma temperatura do núcleo do Sol, fazendo disso um escudo perfeito onde nada pode tocar o seu corpo e nem mesmo suportar um clash com a sua espada. O Sul, Yamamoto é capaz de invocar trilhões de esqueletos de inimigos que foram previamente queimados por suas chamas e que agora voltam ao campo de batalha servindo ao poder da sua Bankai, sendo capazes até mesmo de utilizar as habilidades que tinham em vida. E por último, o Norte, que pode se considerar o ataque mais forte do velho Yamamoto, sendo utilizado por ele como um ataque finalizador da sua Bankai, investindo um ataque frontal com uma onda de choque da sua lâmina e apagando tudo o que for atingido, como vimos o resultado final contra o falso Yhwach. Agora, em quinto lugar, temos a Bankai de Asashiro Soya, o oitavo Kenpachi, chamada Urozakuro. Pra quem não conhece, esse é o vilão principal da novel Spirits Are Forever With You, que é 100% canon, e com ele temos sem dúvida uma das bancais mais incounteráveis do verso de Bleach, considerada por alguns como a mais poderosa. A maior apelação dessa Bankai se dá pelo fato dela se manter ativa 100% do tempo e o seu uso ser basicamente imperceptível para qualquer adversário ou aliado. O poder dessa Bankai garante ao usuário a capacidade de se fundir com toda a matéria e reishi presente na Soul Society, tornando tudo manipulável por ele e permitindo com que ele esteja em vários lugares ao mesmo tempo. Isso o torna impossível de ser localizado, como quando o Asashiro fez ao fundir seus sentidos com o próprio ar da Seireitei, fazendo tudo aquilo ser meramente uma extensão da sua própria existência e dando a ele a capacidade de notar todos os acontecimentos dentro das paredes da Seireitei. Essa habilidade é tão absurda que até mesmo a Kyoka Suigetsu do Aizen, que provoca a hipnose absoluta em qualquer ser vivo, se torna completamente obsoleta perante a percepção absoluta de Asashiro. E como nos foi mostrado na novel, a Bankai de Asashiro tem uma de suas principais habilidades, a Seitai Yugo, uma técnica definitiva que permite com que ele se funda com o corpo da sua vítima e o destrua por dentro, como fez ao matar Kuruyashiki Kenpachi, e assim tomando o seu título, mas ao mesmo tempo isso o torna vulnerável a ataques durante a ativação dessa técnica. Outras de suas habilidades excepcionais se chama Utsusu, que permite com que o Asashiro espalhe os seus membros em vários locais diferentes ao mesmo tempo, sendo melhor utilizada em batalha para que ele conjure incontáveis Kidôs de alto nível, podendo facilmente dizimar um exército inteiro sem nem sequer ser notado ou possivelmente ferido. Mas como toda Bankai extremamente apelona, nem mesmo a do Asashiro foge de ter uma fraqueza. Devido a sua Zanpakuto permanecer a todo momento com a sua Bankai ativada, isso o torna incapaz de treinar e evoluir o nível do seu corpo físico, o deixando altamente vulnerável a partir do momento em que ele venha a ter o seu poder desativado e permanece, inclusive, vulnerável também a habilidades de absorção, já que a sua existência prevalece por toda a Seireitei. Mas ainda assim, não deixa de ser uma das bancais mais fortes e difíceis de se lidar no verso de Bleach. Já em quarto lugar, temos a Bankai de Kuruyashiki Kenpachi, o sétimo Kenpachi, chamada Garaku Kairo. Esse personagem se faz presente na mesma novel do oitavo Kenpachi Soya Asashiro, sendo ele o sétimo Kenpachi e capitão da 10ª divisão, mais ou menos 250 anos antes do período atual. Kuruyashiki era considerado tão notório na Gotei 13 na sua época, que chegou a ser convidado para ser parte da Divisão Zero, porém o próprio chega a recusar essa promoção lendária. O mais assustador desse personagem é justamente o poder da sua Bankai, que foi proibida pela Central 46 de ser usada no território dos Shinigamis, por ela ser capaz de destruir facilmente toda a Seireitei. O poder da sua liberação consistia em invocar um par de mandíbulas gigantescas no chão, atingindo uma área até maior que toda a Seireitei, o que acabaria devorando indiscriminadamente tudo o que estivesse no alcance do seu apetite voraz, tanto seres vivos quanto objetos inanimados, exceto o próprio usuário da Bankai. Porém,
Apesar desse poder destrutivo colossal e quase impossível de se opor, Kuroyashiki admite que o uso da sua Bankai acarretaria na incapacidade dele de utilizar a sua Zanpakuto por 6 meses após o uso, condição até que viável em troca de uma habilidade, temida até mesmo pelo Soya Asashiro, que admitiu que seria derrotado por Kuroyashiki caso chegasse a usá-la contra ele. E antes da gente entrar no pódio dessa lista, algumas menções honrosas para a Bankai do nosso querido Hitsugaya Toshiro, que é chamada de Daiguren Hyorinmaru, na sua forma adulta, que tem vídeo aqui no canal explicando por que o Tampinha cresce tanto e fica tão bonitão e alto dessa forma. E também uma menção honrosa para a Bankai de Urahara Kisuke, chamada de Kanonbiraki Benihime Aratame, que por pouco não entra nessa lista também, mas fica pelo menos como uma menção honrosa. E com a medalha de bronze dessa lista, temos em terceiro lugar a Bankai de Zaraki Kenpachi, que tem o seu nome desconhecido. Com essa sendo uma das mais esperadas do top 10, temos nada menos que a Bankai de Zaraki Kenpachi. Dessa forma, sua Zanpakuto é transformada numa versão modificada da sua Shikai, possuindo uma lâmina irregular e que parece ter sido cortada pela metade. Mas principalmente, o maior destaque, sem dúvidas, vai pro visual do Zaraki, que muda drasticamente, com ele ganhando uma pele totalmente vermelha e um par de chifres saindo da sua testa e também várias marcas negras ao redor do corpo e do seu rosto. Essa aparência lembrando muito a de um Oni, que de acordo com o folclore japonês, são conhecidos pelo forte desejo de assassinar e devorar as suas vítimas, sendo bem similar ao que o Zaraki se tornou com a liberação da sua Bankai, na qual ele se torna uma criatura quase irracional, buscando unicamente enfrentar e destruir tudo o que estiver na sua frente. Não à toa, o seu primeiro ato nessa forma foi abocanhar o punho gigantesco de Gerard e arrancando o braço desse Quincy de tamanho montanhoso, um feito que beira o ridículo quando se para pensar na força imensurável que ele adquiriu com esse poder. Logo em seguida, Zaraki não apenas parte ao meio o escudo de Gerard, mas também corta facilmente o próprio Gerard em 2, o que fez com que tanto o Byakuya quanto o Hitsugaya optassem por manter distância de um ser tão monstruoso e imprevisível quanto o Zaraki havia se tornado. Tudo isso evidencia que essa Bankai ainda se tratava de uma transformação ainda não refinada, já que logo em seguida, quando o Gerard ressurge e Zaraki tenta atacar ele, o Zaraki acaba explodindo o próprio braço com o excesso de poder liberado pela sua Bankai, onde nem mesmo o seu corpo extremamente robusto conseguiu suportar. Então isso garante que o poder de Zaraki, ao aperfeiçoar essa Bankai, será ainda mais descomunal do que o que foi mostrado. E isso é algo que já pode ter se tornado realidade durante o epílogo de Bleach, que, como sabemos, se passa 10 anos após o fim da Guerra Sangrenta. Então seria interessante se o Zaraki já tenha conseguido dominar a sua Bankai durante esse tempo e que ele venha a mostrar o seu verdadeiro poder no Arco do Inferno. Agora, com a medalha de prata da nossa lista, temos em segundo lugar a Bankai de Ichibei Hyosube, líder da Divisão Zero, chamada Shirafude Ichimonji. Para explicar o poder da Bankai do líder da Divisão Zero, a gente precisa entender o poder da sua Zanpakuto em si, sendo chamada de Ichimonji, que carrega o poder de manipular o nome de literalmente tudo. Isso porque foi o próprio Ichibei que concebeu o nome de todas as coisas que existem no mundo das almas. Dentre seus poderes estão inclusos o ocultar, onde ele pode esconder um enorme espaço, como esconder todo o palácio do Rei das Almas para que os Quincy's não chegassem até lá, o selo, no qual ele cria um limite de distância que não pode ser ultrapassado de forma alguma, e por fim, o seu poder de cortar nomes com a ponta do seu pincel, como ter acertado o braço do Yhwach e ter cortado o seu nome ao meio, o deixando completamente inutilizado naquele momento. Esse monge monstruoso é capaz disso tudo sem sequer liberar a sua Zanpakuto na forma de Shikai, que dá a ele a capacidade de transformar a ponta do seu pincel em uma lâmina, e dessa lâmina liberar uma tinta preta, dando a ele a habilidade de apagar instantaneamente o nome daquilo que for coberto por essa tinta, ou seja, toda a função daquilo que for tingido pela tinta preta da Ichimonji passa a deixar de existir.
E finalmente, se tratando da Bankai do Ichibei, temos a Shirafude Ichimonji, que dá a ele o poder de conceber e alterar o nome de qualquer alvo que for atingido pela tinta branca da Ichimonji ao escrever kanjis no seu alvo, dessa forma renomeando tudo o que tiver sido apagado pela sua tinta preta, garantindo ao alvo as propriedades e as capacidades do novo nome concedido a ele. A exemplo do Yhwach, que foi transformado em uma mera formiga pelo poder da Bankai do Ichibei, algo que continuaria inalterado se não fosse pelo seu poder do All Might, despertando logo depois disso. E além desse poder cartunesco que o Ichibei possui de alterar a existência de tudo aquilo que ele pintar, ele também tem o poder de acumular a escuridão de tudo aquilo que for preto em todo e qualquer lugar, como ele mostrou ao encantar a sua técnica suprema Futen Dai Satsuryo. Com essa técnica, Ichibei conjura um enorme mausoléu negro, criando a partir da escuridão roubada de todas as noites da Soul Society durante os últimos 100 anos, que tem como efeito reduzir toda a existência de suas vítimas a nada, apagando até mesmo a sua reencarnação futura. Ou seja, é como se o cubo tivesse dado uma borracha pro cara apagar qualquer outro personagem do mangá, exceto, claro, aqueles que compartilharem do poder do Rei das Almas, que se tornam imunes ao seu poder absoluto. Então um poder que beira o absoluto como esse, não teria como não ficar, pelo menos em segundo lugar. E com a medalha de ouro da nossa lista, temos em primeiro lugar, quem vocês acham? Vou deixar vocês adivinharem, pausem e pensem. Temos a Bankai de Ichigo Kurosaki, Tensa Zangetsu. Sim, talvez não seja uma surpresa o Ichigo aparecer em primeiro lugar, ainda mais se tratando da sua verdadeira Bankai, temida até mesmo pelo Rei Quincy, quando o mesmo já era virtualmente invencível. Mas vamos entender o motivo dele estar em primeiro lugar. O poder da sua Bankai ainda se mantém incerto quanto ao limite das capacidades que o Ichigo adquire ao liberá-la, já que ele teve pouco tempo para demonstrar essa forma em combate, utilizando a sua verdadeira Bankai apenas na sua luta final contra o Rei Quincy. Mas se tratando do que provavelmente seria esse poder definitivo e se baseando no resultado da sua luta contra o Yhwach, o poder dele pode se aproximar ao que seria a capacidade de tornar acontecimentos impossíveis em realidade, ou mais precisamente, o poder de colocar o destino a favor de si mesmo em qualquer situação. Mas falando do seu poder de combate em si, os poderes do Ichigo alcançam um patamar muito além de qualquer outro, pois ele mescla a forma do Chifre da Salvação, transformação essa em que o Ichigo consegue exaurir o seu poder Quincy, Hollow e Shinigami simultaneamente, com a sua própria Bankai, que por si só já era extremamente absurda, terminando em algo que facilmente garante a ele um nível de combate que somente o Ichigo pode alcançar. E por esse motivo, o Ichigo de fato termina superando praticamente qualquer um, sendo algo totalmente digno de um candidato a substituto direto do Rei das Almas, pelo Ichigo ter sido capaz de causar medo até mesmo em alguém do nível do Rei Quincy, com o All Might ativado e tendo absorvido o que sobrou dos poderes do Rei das Almas. O Rei Quincy, mesmo nesse patamar, pretendia vencer a luta evitando um confronto direto contra o poder da Tensa Zangetsu e mesmo assim ele acabou perdendo a luta. Lembrando aqui, galera, que o Rei Quincy possuía o poder de dar a ele uma probabilidade quase infinita de futuros favoráveis em prol da sua vitória. Então, mesmo que a gente tenha visto muito pouco da sua Bankai em ação, só por ele conseguir ultrapassar alguém do nível completamente irreal que era o Rei Quincy naquele momento, ele merece ficar em primeiro lugar. Por fim, galera, todo mundo sabe que vídeo de lista sempre acaba se resumindo em vídeo de treta. Então eu quero saber qual posição você concorda, discorda, quem deveria ter saído ou entrado nessa lista. Não tem problema nenhum você discordar, eu quero realmente saber a opinião de vocês aí nos comentários. E agora, caso você queira saber mais sobre a Bankai completa de Toshiro Hitsugaya, você pode conferir esse vídeo que vai aparecer desse lado da tela ou conferir a playlist completa aqui do canal desse outro lado aqui, beleza? Até a próxima, tchau!